E aí, pessoal, precisamos falar do ambiente do Grêmio. Isso sim, o ambiente. O que se sabe sobre Rafinha, sobre Diego Souza, sobre os rumores da rede social. Tem também, e isso é concreto, uma proposta por Ferreira. Vamos conversar sobre isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Na descrição desse vídeo você tem um link com o passo a passo de um trabalho home office que pode lhe dar mais de R$4.000 de renda extra por mês, com um investimento de R$67. Entre no link e entenda um pouco mais desta atividade. Vou começar com Ferreira, porque tenho certeza o interesse, nós temos que gastar mais tempo falando sobre Diego Souza, sobre Rafinha, sobre descontentamentos supostos que nós temos que discutir. Porque Ferreira, segundo informações de Jorge Nicola, que vem de São Paulo, recebeu uma proposta de um clube árabe na casa de 4 milhões de euros ou de dólares pelo seu empréstimo, e a compra total seria de 11 milhões. 11 milhões. A gente sabe que aqueles 8 milhões de euros dizem respeito a clubes do leste europeu, especialmente o Shakhtar, e que agora teria o mundo árabe atrás desse jogador. O Grêmio, segundo a informação de Jorge Nicola, já teria recusado os 4 milhões de euros ou de dólares, não sei exatamente a moeda, neste primeiro momento por empréstimo, e depois o valor fixado em 11 milhões. O Grêmio teria negado desde já. Então, começam os rumores mais uma vez de saída, lembrando que essa janela para fora termina só no final de agosto. Nós vamos ver muitos rumores, muitos jogadores do Grêmio sendo cogitados, e esse é mais um. Segundo essa informação, eu tive acesso também a uma negativa definitiva do Grêmio, que não quis conversar, porque o Grêmio precisa do resultado esportivo do Ferreira, todos contam com ele que deve voltar antes do final de agosto a compor no time principal, e o Grêmio não vai abrir mão dessa capacidade do Ferreira de também solucionar. Lembrando, os problemas do Grêmio estão dentro do campo. Dentro do campo. E em cima disso, hoje, tomou conta das redes sociais a informação de que Diego Souza e Rafinha teriam pedido liberação, teriam pedido para ir embora. E neste momento a gente precisa tentar entender com um pouco mais de calma como funciona o ambiente do futebol. O Rafinha, de fato, ele virou reserva depois da chegada do Filipão apostando em Wanderson. Diego Souza é titular, lesionou, vai ficar um tempo fora, mas é titular do Grêmio. Diego Souza, por exemplo, já fez mais de 7 jogos pelo Campeonato Brasileiro. Não teria acesso a outro clube. Quer se aposentar no fim do ano. Não tem lógica nenhuma para o Diego Souza pedir para ir embora agora. Não existe isso. Rafinha, por sua vez, teria, segundo o JB Filho, um problema com o Filipão interno, o que também é do processo. Também faz parte do jogo. Também é preciso entender isso como parte da gestão de pessoas ali. Rafinha, que veio pela mão do técnico Renato, que tinha uma situação, o Grêmio mudou muito desde a vinda dele até agora, ele é reserva, mas a informação que eu consegui colher é que não existe descontentamento a ponto de sair. Existe descontentamento na relação normal do dia a dia de um vestiário, que está perdendo. O problema é que quando o bastidor começa a mexer, essas informações acabam ganhando mais corpo e transformam em verdades absolutas. E às vezes, basta uma vitória para essa verdade ser definitivamente transformada em mentira. Essa é a verdade do futebol. Quando a gente analisa um grupo de jogadores, a gente sempre tem que entender que existem espaços, sim, para descontentamentos. Eles fazem parte do jogo. Eles fazem parte. Eu já vi vestiários brigando e ganhando. Eu já vi vestiários muito harmônicos que perdem. Na relação entre pessoas, as coisas são assim. E quando começam a surgir burburinhos de ambientes fora do vestiário, só existe uma situação que vai modificar esse burburinho. O Grêmio vencendo e, de certa maneira, voltando a ter um time. O que acontece? Hoje o Grêmio não tem um time. A gente procura um time. E quando a gente procura um time,
um fio dental vira um cabo de aço. Tudo aumenta, tudo piora, até se conseguir um time que vai conseguir fazer o resultado acontecer e o Grêmio sair desse processo todo. Eu entendo, de certa maneira, quando... Vou dar um exemplo aqui. Quando alguém diz no vestiário, estou descontente com a reserva. Quando o teu time está ganhando, o descontente com a reserva sai de cena. Quando o teu time está perdendo, o descontente com a reserva vira quase um ambiente revolucionário no vestiário. É assim. É assim. E nós, torcedores comuns, precisamos ter um pouco de noção de como funciona a gestão de um vestiário, sobretudo para entender que nesta hora é preciso ter grandeza também para sair. Me assusta, por exemplo, quando a gente entrega a responsabilidade exagerada para meninos e eles saem chorando do jogo. Isso o Filipão vai ter que controlar, principalmente quando começam a surgir burburins de descontentes por reserva, ou por estarem lesionados, ou por enfim, não estarem contentes com alguma situação do ambiente interno. Isso me preocupa, porque isso aumenta a responsabilidade dos meninos e colocando em cima deles esse ponto, isso vai ganhar muito espaço. Nós temos, por exemplo, Rafinha e Douglas Costa com lesões, com desconfortos musculares. Em tese, eles não estariam no jogo de... Não vão estar, em tese não, eles não estão no jogo de terça e não estariam no jogo de sábado. É claro que isso gera desconforto, também internamente. Também para quem espera muito deles. É natural isso. Agora, a gente precisa contar com todas as forças. Cada um da sua maneira, cada um do seu jeito. Não é hora de perder soldados na luta ou na guerra por não cair. Não é hora de perder. Então o torcedor precisa ficar tranquilo que a administração é por manter todo mundo. Se alguém não quiser, bom, que saia. Mas isso não é crise. Pelo contrário. Isso não é crise. A informação que eu tenho do Diego Souza é completamente contrária a essa. Completamente. A do Rafinha é um descontentamento pela reserva. Foi o que eu ouvi. Que também não é nenhum fim do mundo. Nenhum fim do mundo. Pelo contrário, também faz parte. Imagina o cara contente com a reserva. Olhando para mim assim, estou contente com a reserva, quero continuar na reserva. Não, né? Não. Não é assim o futebol. Não deve ser assim. Então, o que eu sei é isso, nada envolvendo algum complô interno pedindo para sair, nada disso. Pelo contrário, algumas incomodados, sim, incomodados com o resultado do Grêmio. São vitoriosos na sua carreira. E acho injusto se colocar o nome do Diego Souza, se colocar o nome do Rafinha nessa situação. E tá aqui um cara que quer o Wanderson jogando e quer o Rafinha no banco. E tá aqui um cara que muitas vezes acha que o Diego Souza é insuficiente. Mas isso eu não vou dizer. Porque eles estão também trabalhando para conquistar espaço ali. E mais do que isso, né? No caso do Diego Souza, se quer jogar em outro clube, ele pode. Então, não vamos também entrar em narrativas que muitas vezes acabam sendo descontentamentos, conversas naturais de um ambiente que está pressionado, que está machucado, que está preocupado, que está vivendo, sim, um momento terrível dentro do campo, porque sabe que pode mais. Esse é o grande ponto. Esse grupo sabe que pode mais e não está conseguindo dar. E está vendo o torcedor angustiado, ansioso, brigando nas redes sociais, indo no vestiário, indo no aeroporto brigar. Está vendo isso. É natural esse descontentamento. Eu quero um grupo que não fique satisfeito com o que está acontecendo. O pior de tudo seria um grupo completamente morno nessa hora. Eu quero quente, quero calor mesmo. Está na hora de calor. Está na hora de sofrer com o resultado, assim como eu sofro e como você sofre. Muito, inclusive, né? Estamos sofrendo mais do que deveríamos. Mas esse sofrimento tem que estar dentro do vestiário também. É a primeira, talvez o primeiro ingrediente para tentar sair. Ficar descontente com a derrota, com as duras, no caso, derrotas que o Grêmio vem sofrendo. Eu espero que amanhã o Grêmio já consiga dar o primeiro passo rumo à saída, principalmente no campo anímico. O time do Grêmio vai estar bem diminuído amanhã, principalmente no ataque. E eu espero que a gente consiga. Junto a isso, se vier um reforço, conseguir um bom nome até o final da semana, a coisa vai reverter e nós já vamos chegar mais fortes. Descontentamento é sinal de caráter. Feliz do grupo que tem gente descontente com o que está acontecendo no vestiário.
Brabo seria, gente, se a gente não tivesse relatando nada de descontentamento. Podem apostar que seria muito pior. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.